E aí, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de números inteiros, vamos ver aí a segunda operação dentro desse conjunto dos números inteiros aí, tá? Para determinar a variação de temperatura em um local em um determinado período de tempo, nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos pegar a temperatura máxima menos a temperatura mínima, porque variação nada mais é do que a distância entre essas duas temperaturas, levando em consideração que foi colocada as duas variáveis que foram colocadas aí, as temperaturas, tá? Então, para você encontrar a variação, o que aumentou, o que diminuiu, você pega a máxima menos a mínima. Vamos observar o quadro aí, é que vai nos dar o norte para estar fazendo essa subtração da temperatura máxima e da temperatura mínima. Observe que aí nós temos uma tabela onde na primeira coluna nós temos as cidades A, B e C. Na segunda coluna nós temos as temperaturas mínimas e na terceira coluna a temperatura máxima. Tá? Então nós temos que encontrar aí a variação de temperatura nas três cidades aí. Para isso vamos ilustrar aqui três termômetros, onde esse primeiro corresponde o da cidade A, esse aqui é o da cidade B e esse aqui é o da cidade C, correto? Então vejam só, na cidade A temperatura máxima, o que eu vou fazer? Ó, temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então eu vou pegar a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Para isso vamos distribuir aqui como se fosse um termômetro, tá? Então nós temos lá, vamos analisar aqui. Aqui nós temos o zero, aqui nós temos mais um, mais dois, menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco, menos seis e assim vai. Temperatura máxima não é mais um? Então está aqui, ó. Vamos colocar aqui, mais um, tá? A temperatura mínima, menos 5, está aqui. O que seria a variação de temperatura? Justamente essa distância aqui, ó, tá? Então, qual é a distância entre esses dois? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto? Então, eu tenho aí 6 graus entre esses dois, entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, pessoal, analise o seguinte. Se é para me fazer... só coloquei aqui no desenho para vocês enxergarem melhor. Mas o que eu tenho que fazer? A temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então você vai ter a temperatura máxima, que é mais 1, menos a temperatura mínima, que é quem? Menos 5. Tá? Observa que eu já sei que o resultado aqui vai dar quanto? Ó, nós contamos aqui, deu o quê? 6. Correto? Então aqui vai dar o quê? Mais 6. Como é possível? Tá? Como é que a temperatura mais 1 subtraído de menos 5 vai dar mais 6? Vocês observaram a distância. Então aqui já inicia o que eu quero passar para vocês. Para você fazer a subtração, entre dois números inteiros, você vai proceder da seguinte forma. Você vai pegar a primeira e somar com o oposto da segunda. O que é o oposto? Observe que lá está menos 5 e coloquei o quê? Mais 5. Então aqui vamos relembrar um pouco da adição. Mais 1 somado com mais 5. Soma 5 mais 1, 6. Mais e mais vai dar o quê? Mais o mesmo, mais 6 que nós encontramos aí. Ou você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Mais 1 menos 5. Você pode fazer o seguinte, copiar o primeiro, normal. Tá? Quando você for copiar o segundo, você observa que o parênteses está precedido de sinal de menos. Então você vai mudar o sinal do número que está dentro do parênteses. Não está menos 5, então vai ficar o quê? Mais 5. Aí você vai proceder da mesma forma que você
resolvi as adições de números inteiros. Sinais iguais, soma os valores absolutos e conserva o sinal que está aparecendo. Vamos fazer a mesma coisa agora na cidade B, tá? Vamos analisar o seguinte. Observa que aqui tem o 0, aí você tem 1, colocar tudo positivo. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou colocar mais um. 8, correto? Observa que a temperatura máxima é quanto? Mais 7. Então tá aqui, ó. Temperatura máxima é quanto? Mais 7. E a temperatura mínima é quanto? Mais 2. Observa que a distância entre a temperatura máxima e a temperatura mínima vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se você pegar mais 7 menos mais 2, eu já sei que vai dar quanto? Ó, nós acabamos de contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai dar o quê? Mais 5. Correto? O que eu tenho que fazer aí agora? Copiar a primeira e somar com o oposto da segunda, que tem menos antes do parênteses, então você vai mudar o sinal do número que está lá dentro. Não está mais 2, vai ficar como? Menos 2. Aí vamos relembrar lá da adição de números inteiros. Sinais diferentes, você não soma, você subtrai. Então, 7 menos 2 vai dar quanto? 5. Quem é o maior, 7 ou 2? O 7. Qual é o sinal do 7? Mais. Então aqui vai ser o quê? Mais 5. O mesmo mais 5 que nós encontramos aí fazendo o desenho com a distância. Então vejam só, pessoal, só para resumir. Então se você fosse fazer essa subtração, mais 7 menos mais 2, você poderia proceder da seguinte forma. Copiar o primeiro e inverter o segundo, ou seja, copiar como o oposto. Não está mais 2? Então fica o quê? Menos 2. Sinais diferentes, você não soma, você subtrai. 7 menos 2, sim. Quem é maior? O 7 ou o 2? O 7. Então aqui vai ser o quê? Positivo. Correto? C. Observa agora que a temperatura máxima é menos 2 e a temperatura mínima é menos 6. Então vamos lá. Tá? Vamos colocar aqui o 0. Aí tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Temperatura máxima, menos 2. Está aqui, ó. Tá? Temperatura máxima, menos 2. Temperatura mínima é quanto? Menos 6. Qual é a distância entre essas duas temperaturas aí? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então a temperatura aí é o quê? 4. A variação aí é de 4 graus da temperatura máxima para a temperatura mínima, ou seja, aumentou. Tá? Em todos aí vocês observam que está aumentando da mínima para a máxima. Né? Então, para você encontrar aí a variação, é justamente positivo, que está aumentando, correto? Se é mínimo e máximo, com certeza vai estar aumentando. Levando em consideração o que nós fizemos nas duas anteriores, nós vamos ter o seguinte, ó, menos 2, menos 6, vai ser igual a quanto? A mais 4. Não é isso? Porque está aumentando. Então essa daí seria a variação. Agora, como é que nós encontramos isso aí? Copiamos a primeira, reforçando mais uma vez como é que nós fazemos essa subtração. Somamos com o oposto do segundo número, não está menos 6, vai ficar o quê? Mais 6.
Então, sinais diferentes, ó, aqui é positivo e aqui é negativo. Você subtrai 6 menos 2, 4. Quem é maior, o 6 ou o 2? O 6. Qual é o sinal do 6? Positivo. Então, dá mais 4. Ou você pode fazer, tá, o seguinte. Copia o primeiro e inverte o segundo. Eu digo copiar sem os parênteses. Não está menos 6? Vai ficar o quê? Mais 6. Sinais diferentes. Você subtrai 6 menos 2, 4. Qual é o maior valor absoluto? O 6 ou o 2? O 6. Qual é o sinal do 6? Mais. Então aqui dá o quê? Mais 4. Então aí deu para vocês verificar como é feita essa subtração de números inteiros, tá? Colocando aí de uma forma prática, utilizando as variações de temperatura e fazendo, encontrando a diferença entre essas duas temperaturas, ou seja, entre esses dois números inteiros. Nós sabemos que dentro do conjunto dos números naturais existem algumas subtrações que não é possível, tá? Sempre que o minuendo, ou seja, o primeiro número é menor que o segundo número, ou seja, subtraindo, essa subtração não é possível dentro dos naturais. Vejam só, 3 menos 10. Essa subtração aí não é possível dentro dos naturais. Como é que eu vou retirar 10 de 3? Agora, dentro do conjunto dos números inteiros, essa operação aí ela já é possível, tá? Por quê? Porque a subtração de dois números inteiros sempre vai dar um inteiro. A diferença entre esses dois números inteiros sempre vai dar um número inteiro. Aí, para ilustrar isso aí, eu coloquei para vocês. Ó. 3 menos 10, como é que eu posso fazer isso aí? O 3 é positivo, então vai ficar mais 3 menos mais 10. Observa aqui. Ó. Tá? Essa é a operação aqui. Só coloquei os parênteses. Tá? Aí nós já vimos que você basta copiar o primeiro, mais 3, e somar com o oposto do segundo. Não estava mais 10? Ficou o quê? Menos 10. Aí nós já vimos que a adição de números inteiros com sinal diferente, você diminui. 10 menos 3 é 7. Ó. Qual é o maior valor absoluto? 3 ou 10? O 10. Então aqui vai dar o quê? Menos 7. 3 menos 10 você pode fazer diretamente, menos 7. 3 menos 10. Ó. O 3 é positivo e o 10 é negativo. Subtrai. Ou seja, encontra a diferença entre os dois valores absolutos. 10 menos 3 é 7. Quem é maior, o 10 ou o 3? O 10. Qual é o sinal do 10? Menos. O sinal é sempre o que está na frente. Só que no 10 o 3 não tem nenhum sinal. Ele é positivo. Quando você não tem nenhum sinal, o número é sempre positivo. Tá? Assim, nós podemos fazer o seguinte. Tá? Essas duas subtrações aí, como é que eu faço? Nós já vimos que basta copiar o primeiro, que é mais 13, somado com o oposto do segundo. Não está mais 2? Então fica o quê? Menos 2. 13 menos 2 é 11. Tá? Quem é maior, o 2 ou o 13? O 13. Qual é o sinal do 13? Mais. Então dá o quê? Mais 11. Vamos fazer a mesma coisa. Copiar o primeiro, que é mais 7. Somar com o inverso do segundo, ou seja, o oposto. Então dá o quê? Menos 15. Sinal diferente. 15 menos 7 é 8, não é isso? Qual é o sinal do maior valor absoluto, que é o 15? Menos. Então vai dar o quê? Menos 8. Vamos ver outros exemplos aqui de subtração, tá? Que não são possíveis no conjunto naturais e possíveis com os números inteiros, só para reforçar. Tá? Nós temos aí 3 exemplos. Nós temos 40 menos 50. Vou fazer esse primeiro da seguinte forma. Vamos colocar aqui dentro do parênteses o 40 é positivo, menos o 50, que também é positivo. Então você pode fazer o seguinte, copiar o primeiro, tá? E somar com o oposto do segundo. Não está mais 50, então fica menos 50. Aí você faz a operação normal. 50 menos 40 é 10. O maior valor absoluto é o 50. Qual é o sinal do 50? Menos. Então dá o quê? Menos 10. Tá?
Mesma situação eu posso fazer aqui, ó, 12 positivo, tá? Menos o 20 positivo. Então você vai ter aqui, ó, o 12 normal somado com o oposto do segundo número, que é quem? Menos 20. Aí você faz a operação, sinal diferente, você subtrai. 20 menos 12 é 8. Qual é o maior valor absoluto aqui? Não é o 20? O 20 é negativo, então vai ficar com menos 8. Mesma situação, aqui você vai ter mais 1 subtraído de quem? De mais 100, tá? Então você vai fazer o primeiro somado com o oposto do segundo. Encontra a diferença entre esses dois valores absolutos. 100 menos 1 é 99. Qual é o maior valor absoluto? 100. Qual é o sinal do 100? Menos. Então vai dar o quê? Menos 99. Pessoal, em todos os casos, vocês poderiam fazer simplesmente isso aqui, ó. 40 menos 50. Observe que isso aí não é possível no conjunto dos números naturais, mas dentro do conjunto dos números inteiros é possível, tá? Então o que tu faz aqui? Já encontra a diferença direto aqui, ó, 50 e 40. Qual é a diferença? 10. Observa que o 40 ele é positivo e o 50 ele é negativo, porque esse sinal de menos acompanha ele. Qual é o maior valor absoluto? 50 ou 40? 50. Qual é o sinal do 50? Menos, então dá menos 10. Mesma situação aqui, encontra a diferença e coloca o sinal de menos, porque o número que você está retirando é maior do que o que você tem. Mesma situação aqui, 1 menos 100. 99 é a diferença. E menos por quê? Porque o 100 é maior do que o 1, ou seja, o valor absoluto do 100 é maior do que o valor absoluto do 1. Diante de tudo que foi apresentado para vocês aí, nós podemos concluir o seguinte: subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar, ou seja, somar o primeiro com o oposto do segundo. Então você copia o primeiro número e soma com o oposto do segundo. Aí deixa de ser uma subtração e passa a ser uma adição. E dentro da adição você vai utilizar as seguintes regras: sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai, ou seja, encontra a diferença entre esses números. E você conserva na resposta o sinal do número que tiver o maior valor absoluto. Ok, galera? Então isso aí foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estaremos aqui para atender cada um de vocês. Um abraço e até a próxima oportunidade.